9h12, nós vamos conversar agora com o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, que nos atende mais uma vez. Deputado, muito obrigado pela atenção com a CNN Brasil. Bom dia ao senhor. Bom dia, Rafael. Prazer enorme estar com vocês, estar na CNN Brasil. Prazer é nosso. Deputado, a partir de janeiro do ano que vem, ou de fevereiro, quando o Congresso toma posse, onde estará o União Brasil? Ao lado do governo, na oposição ou uma parte em cada canoa? Bom, Stefano, não é questão, a gente está sempre na mesma canoa, que é a canoa da democracia, de reforçar as instituições e garantir uma governabilidade. Para quê? Para que a gente tenha condições de minorar as desigualdades sociais. Essa é a nossa canoa. Daí nós não arredaremos o pé. Mas significa estar de um lado ou de outro, com o governo que está de saída ou com o governo que está chegando agora, presidente? Não, o governo que está de saída foi embora. Não tem mais esse governo a partir agora de 1º de janeiro, 2 de janeiro, né? Então, de sorte que a gente está dentro de um processo. Nós somos um partido muito grande e a gente tem a responsabilidade democrática de respeitar as instituições do nosso país. Então, isso é que nós vamos fazer. As colocações, os espaços dentro do Congresso Nacional é que nós estamos apoiando a reeleição do Arthur Lira para que, dentro desse bloco parlamentar, a União Brasil tenha todos os espaços que lhe cabe pelo tamanho que é. E quais são os espaços que o partido imagina deve obter a partir do apoio à reeleição do deputado Arthur Lira? Olha, primeiro, regimentalmente, nós temos nós somos a terceira pedida, tá certo? Então, dentro dos grandes blocos. Se esses 3 blocos estiverem soltos, nós poderemos ser a segunda pedida. Então, é isso que a gente está para ver. Então, a segunda pedida, eu vou discutir com a bancada o que é que nós vamos querer dentro desse processo no parlamento, dentro da Câmara Federal. Presidente, a Basília Rodrigues, nossa analista, também tem uma pergunta para fazer para o senhor. Oi, tudo bem, vai, presidente? Basília. Como vai? Tudo ótimo. A gente vê aí, então, a Câmara tocando a mesma nota, né? No sentido de manter o presidente Arthur Lira. Então, pelo menos no aspecto do comando, vai ser igual. Na próxima legislatura, a gente tem aí mais 2 anos de Arthur Lira. E sobre as emendas de relator, o orçamento secreto, vai continuar igual também ou isso tende a mudar? Olha, isso foi uma coisa que foi instituída no governo que está findando agora, né? Foi estabelecido. Então, isso foi uma informação, um avanço que foi feito ao parlamento. Então, o parlamento tem que o quê? Dar transparência a isso. A ideia do União Brasil, a gente tem um planejamento dessa aplicação dessas emendas, para que não fique na mão de uma pessoa só. Essa tem que ser, antes de tudo, transparente. E temos que ver como serão aplicados esses recursos provenientes dessas emendas de relator. Deputado, existem premissas que a União Brasil tem para votar a favor dessa PEC que vai garantir dinheiro para o ano que vem, para pagar a Bolsa Família, 150 por criança e outras coisas mais? E aí, com quem se conversa depende do tamanho dessas outras coisas mais. Quais são as premissas do União Brasil para apoiar ou não essa PEC? Stefano, outro dia eu disse também para a imprensa, dizendo o seguinte: a gente precisa saber qual é o tamanho do rombo que tem aí, né? As informações são muito sombrias, de que está a zero, tá? O governo posto que está aí, ele furou o teto em 790 bilhões. Então, não é fácil, né? Você já tem uma responsabilidade, um desequilíbrio fiscal de 790 bilhões que o governo que vai se instalar vai ter que ver como vai fazer. Agora, tem coisas que são primordiais, que eu acho que hoje a gente ainda está no estado de emergência, que é justamente o auxílio desses R$600
que foi proposto pelo governo posto e para o governo vindouro. Então, esses R$600 nós defendemos. Defendemos também o reajuste dos servidores. Nós defenderemos isso. Se não tem caixa, vamos solicitar, realmente, eu acho que é justo que o parlamento aceite uma PEC de transição que autorize efetivamente esses recursos para que possa fazer valer esses compromissos sociais que são inadiáveis, né? Que são impossíveis de a gente não atender, tá? Deputado, agora vai falar a Stephanie com o senhor aqui. Era o Rafael que estava fazendo e a Stephanie tem a voz muito mais bonita que a minha. Ô, presidente, independente de posição, a União Brasil vê como prioridade a discussão das emendas de relator a partir do início da próxima legislatura ou outras pautas no horizonte são mais urgentes para serem debatidas? Não, eu acho que precede isso, claro. Essa emergência dessa PEC de transição de um determinado valor é uma coisa importantíssima. Agora, a nossa prioridade, o que a gente entende, é que a reforma tributária, essa é fundamental. Se você não tiver um superávit primário, um superávit nominal, você não vai ter recursos para fazer valer o campo social, as necessidades do planejamento social desse governo, qualquer que seja. O Brasil é um país muito carente, as desigualdades sociais são notórias. Então, é preciso que essa reforma tributária venha com esse objetivo, no objetivo de a gente ter realmente resultados que possam atender às demandas sociais que o país como todo exige. Deputado, pelas suas declarações, o senhor está dizendo que União Brasil vai apoiar a aprovação da PEC no que diz respeito ao pagamento do Auxílio Brasil de R$600. Mas por quanto tempo fora da regra fiscal, fora do teto? 1 ano, 2 anos, 4 anos ou de maneira permanente? Qual é a versão que o Auxílio Brasil, ou melhor, qual a versão que União Brasil considera melhor para o Auxílio Brasil? Quanto tempo de benefício fora do teto fiscal? Stephanie, a gente tem recebido informações oficiosas, a gente não participa, tá certo, dos entendimentos de transição. Nós não estamos na CCBB, onde está instalado lá todos os entendimentos do governo apresentando. Isso vai sair um diagnóstico dali e temos pessoas que a gente tem por elas a maior credibilidade e vice-versa, e eu acho que diante dessas informações que a gente vai se pronunciar, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, tá certo? Se é permanente, eu acho que não seja nunca nada permanente, porque eu espero um dia que a gente tenha, nosso governo, nosso povo, tenha condição de não precisar de estar mendigando todo ano para auxílios familiares. Deputado... O Congresso mesmo que vai votar, né? Qual versão do texto vai ser aprovada? Hoje, União Brasil preferiria qual prazo? 1 ano, 2 anos, 4 anos? Não a proposta do governo eleito, mas o que o Congresso, como União Brasil, como presidente de uma legenda, considera que minimamente deve ajudar essas pessoas? Olha, Stefana, eu acho que nós precisamos ter o mínimo de tempo possível para rever as condições. Se a gente precisa mais de 1 ano ou mais de 2 anos, porque de toda maneira o governo tem que fazer também um planejamento orçamentário. Se 1 ano pode fazer ou se 2 anos pode fazer. Agora, o mínimo, eu acho que a gente vai trabalhar pelo mínimo prazo, para a gente realmente reavaliar a necessidade e o tamanho desse auxílio emergencial. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte: é possível imaginar um indicado pela União Brasil, desde que convidado, tomando posse como ministro desse governo no dia 1º de janeiro, ou isso o senhor descarta? Não, nós não somos oposição, nós somos independentes, tá certo? Se um membro do nosso partido disser que recebeu um convite para colaborar com o governo, nós não faremos a menor restrição. Mas isso não está no nosso momento agora de a gente discutir. Você observa que os democratas no governo
do Bolsonaro tinham 3 ministros democratas, mas eram convites especiais, não era convite do partido, tá certo? Então, há uma diferença muito grande em uma indicação pessoal do presidente eleito e uma indicação do partido. Aí nós temos que avaliar quando a indicação for do partido. Perfeito. Basília, quer encerrar? Eu queria mais informação do senhor sobre o processo de eleição para a presidência da Câmara. União Brasil, durante a campanha eleitoral, né, de formação da bancada da Câmara para o próximo governo, tinha o objetivo de concorrer à presidência da Câmara. Mas a gente observa, pelo anúncio mais recente, que houve um apoio a Arthur Lira. Então, houve uma negociação para que a União Brasil não tivesse candidato e, no lugar dessa vontade de candidato próprio, viesse apoiar o presidente que já está aí, Arthur Lira. Na sua avaliação, levando em consideração o tamanho do União Brasil, o senhor acredita em uma presidência da Câmara com União Brasil depois do mandato de Arthur Lira? Então seria aí um tipo de negociação para que vocês viessem a presidir a casa ali por 2025? Olha, nós temos todo o tamanho e toda a condição de pleitear daqui a 2 anos a presidência da casa, como tentamos pleitear agora. Mas entendemos que o Arthur teve esse comprometimento da imparcialidade na condição, na defesa do parlamento, na harmonia entre os poderes. Então, achamos que ele, com a tendência até do próprio PT de apoiá-lo, nós, numa discussão que tivemos ampla da bancada, entendemos que o melhor caminho para a gente criar estabilidade e não haver mais tumulto, baixos tumultos que estão havendo aí, é a gente já definir quem seria o nosso candidato à presidência da Câmara. Agora, isso nada impede que daqui a 2 anos, até mesmo porque daqui a 2 anos, o próprio Arthur Lira é inelegível por questões regimentais, tá certo? Então, o União Brasil, claro, tendo um quadro que seja em conjunto com outras forças, apresentar uma candidatura à presidência da Câmara. Que pode ser o senhor mesmo, né? Pode ser eu mesmo, como qualquer um dos outros candidatos. Então, nós temos 59 deputados federais, acredito que vamos diplomar 60, porque haverá uma pequena recontagem lá no Rio Grande do Norte, e talvez a gente tenha 60 deputados diplomados agora, já no começo do ano. É isso, a gente conversou aqui então com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. Deputado, muito obrigado pela atenção com a CNN, até a próxima, hein? Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Basília. Obrigada.